Boa noite, gente. Iniciando aqui a nossa aula de matemática. Também morro de saudade de vocês, gente. Muita mesmo. De verdade. Eu acho que tá travando para mim. Tá travando para vocês? Toda hora eu me olho e tô congelada em imagem. Toda hora que eu tô olhando, eu tô travando. Tá tudo bem? Amanda, tá tudo certo? É a minha internet, Tá será? certo, já tá gravando. Gente, saudade de vocês também. Vocês vão receber o material mais pro finalzinho da aula. Ó, sumiu minha imagem agora. Que estranho. Aqui tá dando para te ouvir bem. Deixa eu ver se eu botar outra internet vai ficar melhor. Então, eu vou continuar falando, mesmo tendo essa sensação de que, por exemplo, agora eu tô com a mão na boca travada aqui, para mim, né? Imagem. Mas, enfim, vou seguir aqui. Eu mando para vocês no final da aula, tá? O material. Vou falar hoje sobre alguns assuntos. A gente vai iniciar essa parte de álgebra. Eu não sei até onde a gente vai conseguir ir, eu espero dar toda a aula, mas a aula ficou bem extensa, considerando que a gente tem bastante assunto. E eu quero, assim, que, como sempre, né, igual nas nossas aulas presenciais, que vocês digam para mim se vocês estão conseguindo acompanhar, estão entendendo. Claro que 9 horas, vai até 9 horas. É claro que, por exemplo, existem assuntos que são mais superficiais mesmo. A gente não precisa saber muitas informações assim aprofundadas para a prova. Então, eu vou trazer alguns assuntos. 9 horas, gente, que acaba. Mas, se vocês não estiverem entendendo aquilo que eu estiver falando, aí vocês pontuam aí para mim, o chat está aberto, eu estou olhando aqui, o meu chat está aqui aberto para eu poder olhar e conversar com vocês, tá bom? Eu vou ter que sair um pouco antes de 20 horas. Caramba, saí muito cedo. Mas tá bom, fazer o quê, né? Para pegar a metade da aula. Olha só, vamos lá. Já vamos começar. A gente vai falar sobre conjuntos. O que a gente vai falar sobre conjuntos? Características principais sobre conjuntos, né? Nomenclatura, fundamentos, né? Algo é fundamental, assim, a teoria dos conjuntos é algo fundamental na matemática, entender onde cada número se encaixa. É como se fosse por que a aula começa agora? Não entendi.
tá, porque eu conversei com a Isa, gente. Para mim é muito difícil às 6 horas por conta da minha neném. Bom, então tem que começar às 7. Bom, vamos lá. Eu vou, mais para frente eu tento me organizar com a Isa para a gente começar às 6, tá bom? É melhor para vocês, né? Vou me organizar aqui, tentar, mas deixa ela se acostumar um pouquinho mais, porque tá tudo muito novo para ela, então é difícil, tá bom? Aí a gente começa às 6 e acaba às 8. Vamos lá. Quando a gente fala da teoria dos conjuntos, a gente tem que entender que essa ideia dos conjuntos é o alicerce da matemática. Por quê? Porque a gente precisa entender que é como se fosse uma coleção de objetos, em que cada objeto está num determinado lugar. Por exemplo, mulher tem bastante, adulta, né? Tem uma bolsa, dentro dessa bolsa tem várias outras bolsas. Vocês podem observar pelas bolsas das mães de vocês. Então, vocês vão ver que ela tem uma bolsa, que aí, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma necessaire. Eu tenho uma bolsinha com os pilotos e os apagadores e tal. Eu tenho uma carteira, que é uma outra bolsa. Eu tenho um estojo de canetas, realmente, e tenho ainda uma bolsinha de carregadores. E aí vai ter mulher que vai ter uma bolsinha de moedas. E aí é uma bolsa dentro de outra bolsa, que dentro de tem outra bolsa, né, ainda. E que cada uma dessas bolsas, elas têm uma funcionalidade e elas têm uma característica. Assim também são os conjuntos. Cada conjunto contém dentro dele alguns objetos. E, às vezes, um conjunto está dentro de outro conjunto. Assim como a necessaire, né, de produtos de rosto e tal, maquiagem ou tal, estão dentro de outra bolsa. Isso está claro, gente, até aí? Isso é muito importante de entender. Ficou confuso entender dessa forma, pensando na bolsa de uma mulher? E aí, é claro, que eu tô falando, né? Tipo assim, se tem mulher e tal, mas uma mulher adulta, mas vocês podem imaginar até mesmo vocês, né? Uma pessoa mais, assim, quando vocês iniciam o ano, é porque quando vai chegando mais pro final do ano, vocês vão ficando mais relaxados, vão perdendo as coisas, e acabam esquecendo e tudo mais. Mas, tipo assim, quando vocês vão para a escola e que vocês vão passar mais tempo mais tempo na escola, vocês levam uma mochila, dentro da mochila tem o estojo, e às vezes, mesmo os meninos, às vezes vão levar uma roupa ou um calçado a mais por algum motivo, e aí vão levar dentro de uma outra bolsa, nem que seja uma sacola de mercado, mas a gente vai ter uma bolsa dentro de outra bolsa, tá? Beleza. A nomenclatura, os conjuntos, eles são sempre representados por letras maiúsculas, tá? E os elementos é sempre pelas letras minúsculas. Então, tudo que faz parte da bolsa é representado pela letra minúscula, os objetos, mas as bolsas em si são letras maiúsculas. Para a gente delimitar os objetos, para a gente citar quais são os objetos que tem lá dentro, por exemplo, 2 canetas azuis, 3 canetas vermelhas, 5 canetas pretas, a gente vai fazer o quê? A gente vai delimitar por chaves, tá bom? Então, sempre a gente vai abrir e fechar as chaves, né, o símbolo da chave, e a gente vai separar os elementos por vírgula, ok? Aí a gente tem uma relação de pertence, que é uma relação de pertence e não pertence, que é uma relação que é quando a gente está falando de um objeto para com o conjunto. As chaves é para delimitar. Por exemplo, se eu vou iniciar falando sobre os objetos que tem dentro daquela bolsa, daquele estojo, por exemplo, eu abro chaves e começo a falar.
2 canetas azuis, 3 canetas vermelhas, 5 canetas pretas. Acabei de falar sobre aquele assunto, vou lá e fecho chaves. Entendeu? Tá tudo fechado aqui, tô morrendo de calor já. Calma. Deixa eu ver meu cabelo aqui. E aí, toda vez que a gente vai falar de uma relação entre conjuntos e elementos, a gente vai escrever o pertence e não pertence, que é representado pela letra E, aquela letra E, só que um pouquinho mais redonda. E aí ele vai ter um símbolo matemático. Não é a letra E de qualquer maneira. Ela é um pouquinho mais arredondada, parece uma letra E em formato maiúsculo, mas é um símbolo matemático. Então, ele não pode ser escrito de forma de qualquer jeito. Assim como outros objetos, outros símbolos matemáticos. Ok? E aí, toda vez que a gente for falar de um elemento para com o conjunto, a gente utiliza esse símbolo matemático, que é o, vamos considerar como a letra E, que é de pertence e não pertence. Então, por exemplo, se eu quero dizer assim, as 2 canetas azuis pertencem ou não pertencem ao meu estojo? Pertence. Então, eu coloco o Ezinho sem ser cortado. Agora, se, por exemplo, se eu digo assim, 10 canetas rosas pertencem ou não pertencem ao meu estojo? 10 canetas rosas não pertencem ao meu estojo. Porque eu estou falando de um objeto e uma relação com o conjunto. Então, é o objeto que pertence àquele conjunto. Pertence ou não pertence. Ok? Agora, se eu estiver falando sobre, por exemplo, de um conjunto para com outro conjunto, por exemplo, a mochila e o estojo. É um conjunto. Por quê? Porque dentro da mochila tem vários outros itens. E dentro do estojo tem vários outros itens. Então, eu tenho um conjunto dentro de outro conjunto. Ok? Toda vez que eu for falar sobre isso, aí eu vou falar entre está contido, não está contido e contém. Aí a gente usa esses 3 símbolos matemáticos. O contém é um C ao contrário. O contido, está contido, é um C normal. E o não está contido é um C cortado. Ok? Deixa eu abrir ali a janela, porque está me dando um nervoso. Calma aí. Então, tá claro, gente, sobre isso. Por exemplo, quando que eu uso está contido? Quando eu digo assim, ó, o estojo está contido dentro da bolsa, ok? Na bolsa. Ele está lá, ok? Agora, o óculos não está contido dentro da bolsa. Na verdade, o óculos nem seria, vamos dizer, o estojo do óculos, né? Porque o óculos em si seria um objeto, então ele seria não pertence. Agora a gente vai falar sobre união e interseção. Vamos lá. O que é união e o que é interseção? A união é, como o nome já diz, a união de todas as informações. Então, por exemplo, se eu tenho, se eu quero dizer que os alunos
do 6º ano e do 7º ano vão juntos ao passeio? Então, eu vou falar todos os elementos do 6º ano, todas as pessoas do 6º ano, todas as pessoas do 7º ano vão juntos ao passeio. Ok? É a união, estou unindo todo mundo. Então, eu vou falar todos os elementos que contém ali. Agora, se eu vou falar de interseção, eu estou falando de informações que são comuns entre os dois, que estão no mesmo conjunto, ok? Aí ele dá um exemplo aqui, vamos usar o exemplo que ele está dando. Se um conjunto A são soldados com treinamento em paraquedismo e o conjunto B são soldados com treinamento em mergulho, a interseção entre A e B serão os soldados de elite preparados em ambas as missões. Então, por exemplo, se eu estou falando dos soldados que têm treinamento de paraquedismo, ok, eles fazem parte de um grupo. Se eu estou falando dos soldados que têm treinamento em mergulho, eu estou falando de outro grupo. Mas aqueles soldados que têm os dois treinamentos, eles são a interseção. São as pessoas, são os soldados que têm o maior preparo para as missões, para ambas missões. Ok? Tá claro isso? Sim ou não? Participa aí no chat. Se até agora vocês estão compreendendo ou estão com dúvida em alguma coisa. Beleza. Qual parte? De união e interseção? Vamos lá. União junta tudo. Ok? Então, por exemplo, deixa eu pegar coisas aqui. Aí, gente. Olha só. Se eu digo que eu tenho uma quantidade de pessoas que jogam futebol, ok? E tem uma outra quantidade de pessoas que jogam vôlei. Se eu vou unir todo mundo, vou fazer um grupo só de pessoas que jogam futebol e vôlei, ok? Essa pessoa joga a mesma coisa. Agora, se eu quiser fazer
dizer que algumas pessoas só jogam futebol. Outras pessoas só jogam. Umas pessoas. Espera aí, que esse daqui dá muito claro. Deixa eu trocar aqui. Umas pessoas só jogam futebol. Outras pessoas jogam vôlei também. E aí, entre elas, existem um grupo de pessoas que jogam os dois, que joga futebol e joga vôlei. Essas pessoas estão aqui, ó. Certo? Tá claro isso? Beleza. Beleza. Vamos seguir aqui. Agora vamos falar sobre a diferença. O que é a diferença? Quando a gente fala sobre a diferença, a gente está falando do isolamento de uma informação que está só em A e não quero a parte que está em B. Então, por exemplo, ó, quando eu estou falando de união ou estou falando de interseção, estou falando de informações que são compartilhadas, certo? Então, por exemplo, uma pessoa joga futebol e a outra pessoa joga vôlei. As outras pessoas jogam vôlei. Algumas pessoas jogam futebol, outras pessoas jogam vôlei. Beleza. Então, quando eu falo de união, eu estou falando desses dois grupos de pessoas que estão ali, estão na escola e tal, e beleza. Quando eu falo que dessas pessoas, algumas jogam os dois, jogam tanto vôlei quanto futebol. Estou falando de interseção, coisas em comum entre elas. E eu também posso falar da diferença. O que seria a diferença? As pessoas que... Eu só quero as pessoas que só jogam futebol. Então, eu tenho que excluir todo mundo que joga vôlei e futebol, porque eu só quero as pessoas que jogam futebol. Ou então, eu quero só as pessoas que jogam vôlei. Então, eu quero excluir todo mundo que joga os dois. Porque quem joga futebol, para mim, não serve. Nem quem joga só futebol e nem quem joga os dois, porque eu só quero as pessoas que jogam futebol. Entenderam? Beleza. Espera aí, gente, só um minutinho. Então, gente, aí a gente tem essa questão da diferença. Aí a gente também tem o conjunto complementar. O que é? Que é o caso especial da diferença. Esse a gente quase não usa, gente. É muito difícil aparecer num problema matemático esse complementar, que é o conjunto complementar. Mas ele é dado pelo seguinte, por exemplo, eu quero o conjunto B, que está contido dentro do A, mas nesse cenário de complementar, eu quero o conjunto B
em relação ao A, sendo que eu só quero a parte do B. Então, eu quero a diferença entre A e B. Ficou difícil essa parte da complementação? De entender? É como se, tipo assim, ó, eu quero. Lembra, vamos voltar na bolsa, porque eu acho que fica mais fácil de entender. Não sei se para você está ficando fácil também, mas eu acho que essa ideia é legal de entender assim. Por exemplo, eu tenho a minha bolsa, a minha mochila, e tenho o estojo, que faz parte da mochila. Aí eu quero todos os itens que estão dentro do estojo, menos tudo que contém dentro da mochila. Então, eu só quero os itens que estão dentro do meu estojo. Tá? Aí vamos lá. Ele falou numa aplicação prática ali, ó. Imagine um inventário de munição. Se A é o total de estoque e B é a munição reservada para o treinamento, ele quer a diferença entre A menos B. A diferença entre A menos B, na verdade, é a munição disponível ainda pelas operações, que ainda não aconteceram. Porque A é o estoque total e B é a munição reservada para aquele treinamento. Logo, a diferença entre isso, né, o estoque total menos o que foi reservado, vai ser a munição disponível para outras operações. Certo? Vamos pensar nesse daqui? Vamos fazer em círculos. Vamos colocar as informações. Ó. Uma informação de inglês, uma de espanhol e outra que fala, e a que fala dos dois, que é ambos, que seria a interseção. Ok? O que vamos fazer? Vamos lá, vamos tentar junto.
Eu tenho. Ó, eu tenho 100 soldados no total. Aí ele fala aqui, ó, em inglês são 60. E que eu tenho o espanhol, que são 45. E ele fala que 20 falam os dois, espanhol e inglês. Qual é a conta que você vai fazer? Para descobrir só quem fala inglês, você vai fazer inglês é igual a 60 menos o 20. Porque essas pessoas aqui só falam inglês. Espanhol vai ser 45 menos o 20. Que essas pessoas aqui só falam espanhol. Ok? Aí, o que você vai saber? Você quer saber? Quem não fala nenhum dos 12 idiomas? Então, você tem que fazer o quê? Somar a quantidade total dos resultados que você tem, que no caso é 40, que só fala inglês, 25 que só fala espanhol e 20 que fala os dois, que dá 85. Se eu tenho 100 pessoas que falam, que são 100 soldados, eu diminuo pela quantidade da soma que eu fiz, né? Que é só quem fala inglês, só quem fala espanhol e quem fala os dois, inglês e espanhol. O total de soldados é 85. Diminuindo vai dar igual a 15. Aí achou 15, é isso daí. Esse é o cálculo mais bonitinho, né? Porque ali de caneta eu escrevo muito mal. Conseguiram? Beleza. Você diminuiu 60 menos 45. Arriscado, hein? Deu certo dessa vez, mas não sei se dá em todas. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar sobre. Ai, gente, eu sempre falei desse assunto aqui em aula, mas hoje de manhã até eu falei para o meu esposo sobre esse assunto de forma natural. Então, eu queria trazer esse relato para vocês, né? Toda orgulhosa, mãe. Minha filha está com 1 ano e 8 meses, né? E aí já está começando, fica falando várias coisinhas e ela fica falando de 1 até 6, 7, assim, direto, sem a gente só puxa, né? 1, e ela já vai 2, 3 e vai falando até o 7. E aí depois a gente dá uma ajudinha para ela lembrar do 8, do 9, e aí ela fala o 10 de novo.
E aí a gente estava comentando, eu e meu esposo, que ela não tem noção de quantidade ainda, né? Ela não sabe quanto que é um elemento, dois elementos, ela não tem essa noção. Mas ela tem uma noção sequencial. Então, ela sabe que depois do pelo que ela vem aprendendo, o que a gente vem falando, vem o 2. E aí depois vem o 3 e assim por diante. Eu sempre falei isso, que o conjunto dos naturais era o conjunto que a gente aprende, são os primeiros números que a gente aprende quando a gente ainda é um bebê, quando a gente ainda é muito pequeno, quando a gente ainda não tem noção de nada, de quantidade, de noção dessa quantidade de peso, a gente já fala os números de forma natural. Por isso o nome do conjunto, números naturais, porque ele vem de forma natural. Essa sequência a gente aprende. E aí, são aquelas operações de contagem ou de ordenação em sequência, e a gente utiliza os números naturais. Os números inteiros já é quando a gente está mais grandinho. Tanto que a gente só fala sobre esse conjunto praticamente no sexto ano, quando vocês já começam a ter noção de dinheiro, quando vocês começam a ler. É claro que hoje em dia, as pessoas, por exemplo, antigamente só iam ter conta no banco depois que se tornassem, tivessem maior idade. Agora, né, hoje em dia, os bancos digitais até já fazem conta para menores de idade, né? Então, assim, a questão do dinheiro é algo cada vez que vocês vão tendo mais noção mais cedo. Mas antigamente, a gente só ia ter essa noção de levar dinheiro para a escola, de ter dinheiro, praticamente ali no sexto ano em diante, que é quando a gente tem a noção de dívida, que o dinheiro, se eu tenho para poder gastar, beleza, eu posso receber um troco ou posso gastar tudo que eu tenho. Mas se eu não tenho para poder gastar, eu posso ficar devendo, se for permitido, para eu pagar numa próxima oportunidade, né? E aí, o que são os conjuntos racionais? O conjunto dos racionais são aqueles números em fração ou números decimais. Lembrando que as dízimas periódicas, eles fazem parte do conjunto dos racionais. Às vezes vocês ficam muito confusos com isso, achando que os números decimais, eles só são os números que têm fim. Mas as dízimas periódicas que as dízimas periódicas que não têm fim, mas que têm uma sequência ali exata, a gente vai dizer que eles fazem parte dos números do racional, ok? Quem são? Ela está dormindo, gente. Ela sempre está dormindo no horário da aula. E a ideia era justamente ela continuar dormindo para não atrapalhar vocês. Mas ela de vez em quando acorda. Vamos lá. Ela está aqui no meu colo. Quem são os números reais? Os números reais é a união de todos os números, de todos os conjuntos que a gente já falou, só que juntando o conjunto dos irracionais. Quem são esses números irracionais? São aqueles números que são os números infinitos, os números que não têm fim, né? Como eu estou falando, os infinitos. São aqueles números que não têm uma divisão exata, como, por exemplo, a raiz de 5, a raiz de 3, né? Então, todos esses números são os irracionais. Juntando com os números racionais, com os inteiros e com os naturais, a gente tem o conjunto dos reais, que é o conjunto grandão que tem todos os números do universo. Tá claro, gente? Alguém tem dúvida?
Não? Beleza. Agora vamos para a reta numérica. Gente, o que é muito importante lembrar da reta numérica? A gente, na reta numérica, a gente tem direção e a gente tem magnitude, né? O que quer dizer isso? A gente sabe o ponto de origem, né? Onde começa alguma coisa ali na reta. A gente tem os pontos negativos e os pontos positivos. A gente tem os números opostos, ou simétricos, como a gente chama, que, por exemplo, o número 5 e o número menos 5 são números opostos, ok? E a gente também tem que lembrar aquela regrinha, né? Se eu somo dois números iguais, dois números com sinais iguais, a gente vai somar os números e repetir o sinal. Agora, se eu tenho dois números diferentes, eu vou subtrair com sinais diferentes, eu vou subtrair os números e colocar o sinal do maior número, ok? Então, vamos lá. Vamos treinar isso daqui para ver se vocês estão fera mesmo. Por exemplo, se eu tenho mais 2 com mais 5 dá igual a quanto? Isso, mais 7. Agora, se eu tenho... Muito bem. Agora, se eu tenho mais 5 menos 2 dá igual a quanto? Desculpa, vou ter o sinal errado. Tá de cor aqui, eu não consigo. Agora foi. Dá 3. Mais 3, ó. Já teve um erro aí. Mais 3. Agora, se eu tenho menos 5 mais 6 dá igual a quanto? Não. Mais 1. Porque, olha só, eu devo 5. Tudo bem. Eu devo 5 e pago e consigo R$ 6. Ok? Quer acordar? Ó, quer ver os alunos da mamãe? Vamos lá, dá um oi para eles, dá um oizinho assim. Dá um oi. Já? O sono? Tá bom. Viu, gente? Quem viu, viu. Agora ela quis dar tchau, gente. Tipo, deitou de novo e quis dar tchau. Então é isso. Então vocês lembram disso, né? Que quando. Obrigada, gente, pelo carinho. Então a gente tem que lembrar sempre disso, que quando a gente tem sinais iguais, a gente soma os números e repete o sinal. Mas se a gente tem sinais diferentes, o nome dela é Aurora, gente. O nome dela é Aurora. Obrigada. Então, vamos lá, vamos voltar. Outra coisa, ó, por exemplo, se eu tenho -2 e -7, dá quanto? -9, porque os sinais são iguais, eu vou somar os números e vou repetir o sinal que é de menos. Ai, que lindo, Sara. Muito lindo. Obrigada. Eu sempre botava o nome de Helena. Aí a primeira bonequinha dela é de Helena. Mas o papai dela que escolheu o nome dela.
Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre polinômio. Vamos lá, agora eu quero saber de vocês. Quem já estudou essa matéria na escola? Polinômios ou monômios? Ainda está estudando e depois vai estudar polinômio. Cauã levantou a mão. E mais? Raíssa, Igor, Alice. Tá. Primeiro, a gente vai falar sobre monômio. Por que é igual? Vamos lá. A gente falar de monossílaba e uma palavra que tenha mais de uma sílaba. Então, vamos lá. Uma palavra, vamos citar aí, gente, igual rapidinho, hein? Quais são as palavras que têm só uma sílaba? Mar, muito bem. O que mais? Sol, fé, muito bem. Pá, pai, sal, muito bem. Ok. Então, essas palavras aí só tem uma sílaba, certo, gente? A gente diz que essas são monossílabas, ok? Assim também na matemática. A gente também vai ter somente como se fosse um termo, né? E quem é que é um termo só? Aqui desse lado para eu escrever. Não. Vou escrever aqui agora. Vou escrever aqui meio que por cima mesmo, aí só para vocês visualizarem, tá? Então, um monossílabo, quer dizer, o monômio, desculpa, gente. O monômio, ele é composto por um sinal com um número com uma letra e com um expoente. Ok? Com um expoente. Então, vamos citar um monossílabo para mim. Quer dizer, um monômio para mim. Um monômio para mim. Cita aí um monômio para mim. Ele tem que ter o quê? Um sinal, um número, uma letra e um expoente. Vai. Muito bem, Eduardo. Menos 5x2. Isso é um monômio. Quem mais? Menos 2a ao cubo. Também é um monômio. Tá certo. Beleza, tá tudo bem. É porque no computador é difícil mesmo. Não consigo colocar nesse PC como fazer isso. Ó, tudo bem. Vamos lá. Mais 19y elevado à quinta potência. Tá certo também. Vamos lá. Então, perfeito, gente. Então, o que vocês citaram são monômios. Mas, concorda comigo que mais 2, ó. Mais 2, y3, A2, também é um monômio? Apesar de que, ó, a gente tem uma parte literal um pouco maior, né? Mas a gente não tem nenhuma separação. A gente tem um sinal, um número, uma letra e um expoente. No caso, ali são 2 letras e 2 expoentes, mas eles estão todos juntos. Correto, gente?
Agora aqui uma coisa importante. Se eu disser isso daqui, ó. Se eu disser isso daqui, A3, isso é um monômio? Por que não, gente? Não tem sinal? Mas o sinal não pode ser positivo e ele está invisível? Sim ou não? Beleza. E ele também não pode ter um número ali invisível? Qual é o número que está aqui invisível? Exatamente. Olha só, eu nunca digo assim, ó, um celular, um celular. Eu falo celular, certo? Agora, quando são mais de um celular, eu falo dois celulares, ok? Mas quando eu vou falar sobre celular, eu não fico falando, tipo, um celular, ok? Então, eu não preciso desse coeficiente aqui sempre aparecendo, esse número que vem antes aqui da letra. Então, esse número aqui, ele pode não aparecer de vez em quando. O sinal, se ele for positivo também, ele não necessariamente precisa aparecer, ok? Agora, vamos lá. Uma outra pergunta para vocês. Esse daqui vocês já viram que é um monômio. E agora esse daqui, ó. Mais não. Vamos pensar diferente, calma aí. Menos 5. Menos 5 é um monômio? Se for negativo, precisa do menos. Por que menos 5 não é um monômio, gente? Para vocês. Por quê? Porque não tem letra. Mas olha só, vocês concordam comigo que tudo que está elevado a 1, quer dizer, tudo que está elevado a 0 é igual a 1, sim ou não? Sim? Tudo que está elevado a 0 é igual a 1, ok? Tá, então se eu disser isso daqui, ó, menos 5, tá menos 5 aqui, né? Mas se eu botar aqui, ó, y elevado a 0 é igual ao quê? 1, sim ou não? Então, ó, menos 5 vezes o 1, que dá igual a quanto? Menos 5. Então, concorda comigo que todas as vezes que o sinal aparece, com ou sem sinal, tá, gente? Mas toda vez que o número aparece, invisivelmente pode ter uma letra elevada a 0 ali? Logo, menos 5 também é um monômio. Sim. Agora, vamos pensar no seguinte. O que seria um polinômio? Lembra que monossílaba é quando tem só uma sílaba. E polissílaba é quando tem mais de uma sílaba, né? Aí a gente também tem aquelas características que a gente quase não usa, que é dissílaba, trissílaba, e aí quando tem mais de uma de 3 sílabas, a gente chama de polissílaba. Assim também é nos monômios. Tem o binômio, trinômio e depois vem o polinômio. Só que a gente quase não utiliza. Ou é monômio ou é polinômio. Sim ou não? Ah, de nada, Eduardo. Fica com Deus. Até a próxima. Assiste o gravado, hein?
Beijo. Isso. Então, quando eu tenho aqui, ó, vários monômios juntos, lembrando que monômio sempre começa. Isso. Sempre começa com sinal, então se eu tenho isso daqui, ó, mais 2A, menos 5Y, 3B2, mais 3, 32, melhor, B5, menos 40, ou 400, eu tenho o quê? Eu tenho vários monômios. E esses monômios formam um polinômio. Ok, gente? Ok. O grau do polinômio é o maior expoente da variável, com coeficiente não nulo. Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, esse monômio aqui, ó, qual é o grau desse polinômio? O grau vai ser a junção desses. Não, vai ser a junção desses expoentes. Então, por exemplo, 3 mais 2, que dá igual a 5. Ok? Eu vou ter que juntar. Aí eu vou ter que ver qual é o maior. Por exemplo, eu vou ter esse e vou ter que ver também, esse daqui também é 5. Esse daqui seria y0, né? Ou qualquer outra letra elevada a 0. E aquele A ali está elevado a 1. Então, o maior seria o quinto grau, tanto do B quanto do Y3B2. Ok? Termos semelhantes. Gente, é igual lavar roupa. Não sei se vocês já lavaram roupa, mas você nunca pode juntar uma roupa vermelha com uma roupa branca, certo? As mães de vocês, com certeza, fazem isso. Se juntar uma roupa vermelha ou rosa, choque, entendeu? Com uma roupa branca, o que vai acontecer? A roupa branca vai ficar manchada, ou, no mínimo, ela vai sair um pouco mais coradinha ali, mais rosa, né? Então, a gente tem que... Exato. Minha mãe só bota tudo. Então, não, gente, com certeza ela não lava uma roupa branca com uma roupa... Roupa preta, por exemplo, se a gente juntar junto com outras roupas assim, pode acontecer de dar muito o quê? Muito pelo na roupa preta, né? Dependendo do material da roupa preta. Então, a gente tem que lavar, geralmente, roupas pretas junto com outras roupas pretas. Para quê? Para a gente evitar que aquelas roupas fiquem com muito pelo. Ok, gente? Tá vendo? A aula de matemática também é aula de conhecimento. Isso, fica cheio de bolinha. Sara tá sabendo lavar roupa direitinho aí. Então, o que a gente sabe através disso? Que a gente só pode juntar termos semelhantes. A gente não pode seguir a ideia que essas outras pessoas têm
de que pode lavar roupa tudo misturado, ok, gente? Tem que sempre juntar coisas com outras coisas. Então, por exemplo, se eu tenho 5 peças vermelhas, mais 3 peças azuis, por exemplo, eu não vou misturar. Agora, se eu tenho 2 peças vermelhas, e aí lá no fim do cesto eu tenho mais 2 peças vermelhas, eu vou juntar e vou somar, ok? Vai dar no total 4 peças vermelhas. Tá claro, galera? Lembrando que a gente junta só os números grandes, que a gente chama de coeficiente, e os números, os expoentes, a gente não deve somar. Então, vamos para um exemplo prático. Se eu tenho 2x, 2x mais 5x, fica igual a quanto? 7x, muito bem. Não fica 7x2, ok, gente? Porque eu não vou juntar esse x1 com esse x1. Eu vou simplesmente juntar os coeficientes, que é o 2 mais 5. Tá claro? Isso, galera. Se for multiplicar, aí muda a coisa de questão, tá? Mas a gente, por enquanto, está falando só de somar ou subtrair. Vamos devagarzinho para a galera que ainda não viu essa matéria com tanta força aí na escola, certo? Então, vamos lá. Regra principal, a gente vai somar ou subtrair polinômios, e aí a gente sempre vai agrupar e operar os coeficientes dos termos semelhantes. Ou seja, a gente vai pegar os termos que têm a mesma parte literal e a gente vai juntar ali os coeficientes, ok? Aí a gente tem um exemplo prático que é, no estoque A tem 5x mais 3y mais 10, e no estoque B tem 2x menos y mais 5. Aí a gente vai pegar e a gente vai juntar os estoques para ver o total de coisas, de elementos que a gente tem. Então, a gente vai ter 7x mais 2y e mais 15, ok? Todo mundo entendeu esse exemplo prático que está aí? Porque está escrito ali, ó, no exemplo B, no B, por exemplo, tá o menos y. Dá outro exemplo. Vamos lá. Se eu tenho. Só um minuto que eu vou escrever. Calma. Deixa eu escrever aqui. Anota hoje, gente. Ó, vamos lá.
Então, vamos lá em cima. Eu tenho 2y mais 5x mais 3 mais 3y menos 2x mais 13. E aí está igual a 20. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, passar esse 20 para dentro do igual, que vai igualar esse polinômio igual a zero. Ok, gente? Depois eu tenho que fazer as contas dos números sem letra e das letras iguais. Ok? Não, só uma coisa aí. Tá bom? Então, vamos lá. Quanto que dá esse, gente? O que que houve? Vamos lá, vamos fazer juntos. Ó, vai ficar 2y mais 5x mais 3 mais 3y menos 2x mais 13 menos 20 igual a zero. Aí eu vou fazer, ó, juntar. Aí eu sempre faço isso, tá, gente? Ó, ou eu uso caneta colorida, mas no dia da prova eu não vou poder usar muitas canetas coloridas. Então, o que eu faço? Faço símbolos diferentes. Ó, 2 traços para quem é Y, junto com 2 traços. Um traço para quem é X, junto com outro traço. Circulo quem é só número. Círculo só número. Ok? Sempre eu faço isso para eu não me confundir. Até hoje eu faço. Então, ó, o que eu vou fazer? Até porque às vezes é tudo que dá para confundir. Por exemplo, se aqui fosse Y2 e aqui fosse Y sozinho, não podia juntar. Entendeu? Então, você precisa também perceber isso. Você só pode juntar Y e Y também. E o Y igualzinho. O 20 estava lá no final, ó, aqui em cima. Ó. Aí eu fui lá e joguei ele para dentro. Igualei a zero. Ok? Agora vamos lá. Vai ficar 5y 3x menos 4 igual a zero. Ou não precisa desse igual a zero. Ok? Aí eu tenho que prestar atenção no sinal. Ó, eu tenho R$ 3 e ganho mais R$ 13. Fico com R$ 16. Aí eu gasto com alguma coisa de R$ 20. Então, o que acontece? Eu fico devendo R$ 4.
não tem mais o que juntar, porque aqui é Y, aqui é X e aqui é número sem letra. Ok? Tá claro, gente? Todo mundo entendeu? Agora a gente vai para a multiplicação. Na multiplicação, a gente vai ter essa forma de fazer que é com distributiva, e a gente também vai ter outras formas de fazer que seria por fatoração, né? E lembrar daqueles de produto notável. Calma aí, repetiu o que, Isaac? Lá em cima, soma e subtração? O que é RPI, professora? Português. Não entendi. RPI. RIP, né? Gente, olha só. Vou falar mais uma vez sobre isso, mas depois eu vou passar uma lista de exercícios aí para vocês sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto que tem gente que tem um pouco mais de facilidade, tem gente que vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas é um assunto que precisa de treino, principalmente para quem tiver um pouco mais de dificuldade, ok? É um assunto, não vou dizer que ele é um assunto fácil, mas ele também não é um assunto de sete cabeças, assim, de muito, muito difícil. Existem mais difíceis em matemática. E, assim, ele não vai aparecer de forma tão forte assim na prova, entendeu? Vai aparecer uma ou outra questão envolvendo esse assunto, mas ele não vai aparecer de forma tão forte, tá? Então, é importante entender, principalmente sobre essa questão de juntar os elementos, mas a gente também não precisa focar como se a prova toda fosse isso, tá? Porque ela não é. Então, vamos lá. Vamos considerar aqui uma informação. Digamos que eu tenha, no conjunto A, o elemento, eu tenho y mais 5x mais y2 mais 4. E no B, a informação B, eu tenho eu vou ter 2y menos 3x mais 5 menos 3y2. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu quero somar o A mais o B. Eu vou pegar todas as informações do A, que é y mais 5x mais y2 mais 4, e vou somar com as informações do B, que é 2y menos 3x mais 5 menos 3y2. Ok? Agora, eu vou juntar as informações, que são iguais. Então, eu vou juntar, ó, y com y. Número sem letra com número sem letra.
x com x. E y2 com y2. Ok? Então, ó, circulado com circulado. Quanto que dá um y mais 2y? Dá quanto? Gente, estão aí? Isso. Vai dar 3y. Aí, eu tenho 5x e subtraio 3x. Fica quanto x? 2x. Aí eu tenho y2, ó, y2, um y2, e tenho menos 3y2. O que acontece? Eu tenho 1 e subtraio por 3. O que acontece? Menos 2y2. Muito bem. Agora eu tenho 4 mais 5. Dá quanto? Claro, gente. Tem mais alguma coisa semelhante aqui? Não. Não tem coisa semelhante. Aqui é igual como se fosse assim, ó. Roupa branca, roupa rosa choque, roupa vermelha e roupa preta. Não tem como juntar para lavar. Entendeu? Vai ter que fazer uma lavagem em cada uma das horas. Entendeu? Então vai ter que lavar a roupa branca, depois que acabou de lavar a roupa branca, vai lavar a roupa rosa, depois de lavar a roupa rosa, vai lavar vermelho e depois lavar preto. Tá claro? Não olhei o comentário de vocês aqui. Eu tenho que ler? Vamos lá. Vai dar 3y mais 2x menos... Isso, menos 2y ao quadrado mais 9. Não pode juntar y ao quadrado com y sem o 2? Não pode. São coisas diferentes. Ficou claro, gente? Posso passar para a próxima matéria? Isaac, entendeu? Não cheguei nem à metade dos slides. Mas está tudo bem, não estou reclamando. Só estou dizendo para vocês que o assunto é um assunto extenso. Então, a gente vai ficar com essa matéria aí para a próxima aula nossa também, para a gente dar continuidade. Gente, falar uma coisa aqui com vocês antes, enquanto vocês estão todos aí, né? Acho que, por enquanto, só saiu o Eduardo mesmo. Deixa eu falar uma coisa com vocês. A Isabela está postando para vocês no Form sobre a questão dos exercícios. E eu gostaria muito que vocês que conseguem, tá? Não estou exigindo nada de ninguém. Eu entendo que cada pessoa aí tem uma atividade e aí, de repente, às vezes fica difícil de conciliar na escola e tudo mais, e, de repente, vocês estavam em prova. Mas quem já tiver feito a lista e tiver tido algum exercício que vocês acharam, nossa, esse exercício aqui eu fico com dificuldade, responde lá a enquete da Isabela, que ela está postando para vocês, para a gente poder trazer os exercícios para vocês e mostrar para vocês como que se resolve as questões, tá bom? Mas eu não tenho condição de trazer mais do que 60 questões, todas elas resolvidas. Então, eu gostaria de que vocês votassem nas questões que vocês
gostariam que eu fizesse a aula ou vídeos relacionados às questões. Tá bom? E aí também a lista é uma forma de vocês irem lá e tentarem fazer alguma questão. Por exemplo, às vezes a gente entende tudo na hora da aula. Chega aí na hora de fazer um exercício, a gente não lembra como que faz. Então, aí também uma forma da gente poder ir lá e relembrar a matéria que a gente já estudou. Tá tudo no Drive, gente. Lá no Drive, que eu também tenho acesso, tá escrito lá, exercício 1, referente à aula 1, exercício 2, referente à aula 2. Tudo separadinho, tudo arrumadinho. Só ir no Drive. O Drive deve estar no grupo, deve estar fixado lá no grupo uma pasta que tem todos os exercícios lá. Final da aula, você consegue, Amandinha ou Isabela, que estiver aí na aula, compartilhar lá com eles no grupo, para eles poderem ver? Beleza. Então, vamos lá. Vamos para multiplicação de polinômios. Quando eu tenho... Sim, Calão. Muito bem. Então, se eu quero fazer a multiplicação entre esses elementos, o que eu vou fazer? Fazer chuveirinho. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer assim. 2 vezes 1 é igual a 2. x1 mais y1, x e y. Eu caso os dois, ok? Agora aqui, ó. 2 vezes 3 igual a 6. Qual o sinal que entra no meio? O de mais. Permanece esse sinal aqui. Se tivesse outro sinal aqui, eu iria fazer a operação de sinal. Mais e menos igual a menos. Mas como não tem, é mais e mais, então vai dar mais. 2 vezes 3 igual a 6. Qual é o elemento, letra que está desse lado? O x. Então, ele permanece. Então, a resposta é isso daqui. Lembrando que, caso a gente tem x, y, e aqui a gente tem x sozinho. Não posso juntar, porque são informações diferentes, ok? Então, a resposta seria essa. Alguém tem dúvida? Então, você sempre vai multiplicar um elemento pelo outro. Então, por exemplo, aqui, ó. Nesse caso, você vai multiplicar esse por esse e esse por esse. Depois você vai multiplicar esse por esse e esse por esse. Então, vamos lá. Quanto que dá 1 vezes 1? 1. x1 mais x1 dá x2. Ok? Se somos expoentes. Isso daqui é propriedade da potência. Tem que lembrar propriedade da potência. A gente já falou disso em aula, se eu não me engano. Se a gente já não falou, só pesquisar essa informação aqui, ó. Tá? Aí, ó, x1 mais x1, x2. 1
1 vezes 4 dá igual ao quê? 4. 4x. Ok? 3 vezes 1 dá igual a 3. 3x. E o 3 vezes 4 dá igual ao quê? 12. Aqui dá para juntar? Dá para juntar esses dois, ó. Porque vai dar 4x mais 3x, eles são iguais. Então, a resposta vai ser x2 mais 7x mais 12. Ficou claro? Todo mundo entendeu, gente? Beleza. Então, vamos usar essa demonstração aqui guiada. Aqui, gente, é divisão. Divisão, ela é um pouco mais complexa. Como até mesmo a divisão de quando a gente faz na escola, né? Tipo, quando a gente aprende a divisão, a gente já acha mais complexo. Mas vamos aqui que a gente vai entender. Eu tenho x2 mais 5x mais 6. E eu vou dividir pelo x mais 2. Ok? O que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou pegar essa informação e vou dividir sempre pela primeira informação daqui. Ok? Quanto que dá x2 dividido para x? X. Muito bem. Vou pegar esse x e vou multiplicar tanto por esse quanto por esse, que é aquele antigo processo longo que a gente faz na hora que a gente está aprendendo divisão na escola. Então, x vezes x dá x2. Só que eu sempre trago para cá com operação inversa. Aqui daria positivo, que é mais com mais, daria mais. Só que eu trago para cá com o sinal negativo, porque eu sempre vou trazer com a operação inversa. Aqui, ó, 2 vezes x dá igual a 2x, sim ou não? Sendo que eu trago aqui para cá com a operação inversa. Então, vai dar menos 2x. Gente, só para eu não ir até o final e depois vocês pediram para eu explicar tudo de novo, tem alguém que ficou com dúvida no que eu fiz agora? Não que tenha problema eu ter que voltar, entendeu? Não tem problema. Mas é porque se eu quiser, se eu precisar voltar, pelo menos eu sei de onde vocês não entenderam. Beleza. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui vai dar 0. E aqui, 5x menos 2x vai dar 3x. Certo, galera? Positivo. Então, porque aqui, ó, x1 mais vezes x1, ó, x1 vezes x1 dá igual a x2, certo? Sendo que eu tenho que vir para cá sempre com a operação inversa. Então, se aqui está mais, vira menos. Entendeu, Jonas? Beleza. Agora aqui, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer esse 3x aqui dividido por esse x lá em cima. Então, 3x dividido para x, aí eu monto assim, ó, 3x dividido para x
Sobra o quê, gente? Corta o x de cima com o x de baixo, sobra o quê? Não é menos, Cauã, é divisão. Sobra 3. Muito bem. Então, aqui vai dar mais 3, correto? O que eu vou fazer? Esse mais 3 eu vou multiplicar por esse e por esse. Então, vamos fazer 3 vezes x dá igual a quanto? 3x, muito bem. Lembra que eu passo para cá com a operação inversa? Então, vai dar menos 3x. Correto, galera? E aqui, ó, 3 vezes 2 dá igual o quê? 6. Eu trago para cá com a operação inversa. Vai dar menos 6. 3x menos 3x igual a zero. Mais 6 menos 6 igual a zero também. Então, acabou a conta. Qual é essa divisão desses dois polinômios? Vai dar igual a x mais 3. Essa é a resposta final. Ficou claro, gente? Beleza. Aí, a gente vai falar um pouquinho sobre produto notável. Sendo que essa matéria é uma matéria de praticamente ensino médio. Então, eu acho que vocês estão aprendendo isso antes. Pelo amor de Deus, não perturbem a professora de vocês da escola com esse assunto, entendeu? Porque se fosse eu, estaria muito irritada, entendeu? De vocês estarem se achando que são os reis, porque estão sabendo desse assunto antes do tempo, entendeu? Deixem ela. Produto notável no 8º ano? Ah, então tá bom. Então tudo bem. Mas não perturbem a professora. Tá. De qualquer jeito, eu vou passar uma lista. Gente, eu vou passar uma lista para vocês que não vai ter a ver com a prova, mas é uma lista para vocês treinarem sobre esses dois assuntos, porque é um assunto que vocês precisam treinar para vocês pegarem a manha da questão e conseguirem fazer exercícios mais complexos, tá? Entender enunciado e tal. Então, tipo assim, eu vou, às vezes, passar uns exercícios mais diretos para vocês sobre esse assunto, para depois vocês pegarem e conseguirem interpretar a questão e saber o que é para ser feito, tá certo? Então, vamos ao produto notável. Primeiro caso de produto notável é o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Essa é a primeiro caso de produto notável. Ok, galera? O segundo caso é primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado.
Então, vamos dizer que eu falo isso daqui para vocês, ó. A menos 3 ao quadrado é o primeiro ou o segundo caso? Lembrando que o primeiro caso é tudo positivo e o segundo caso tem o negativo ali como questão. É o primeiro ou o segundo caso? Segundo. Quem é o primeiro termo? O A. Então, é A ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o 3, que é o segundo termo, mais o 3 ao quadrado. E aí, isso daqui vai dar quanto? A ao quadrado menos 6A mais 9. Essa é a resposta disso daqui. Certo, galera? Ó, gente, está muito rápido. Aí a gente também tem o produto da soma pela diferença. Como que é o produto da soma pela diferença? É quando a gente tem o mesmo elemento, por exemplo, ó, y mais 3 vezes y menos 3. Quem é o primeiro termo? Nos dois parênteses. O y. Beleza, então vai ficar y ao quadrado, sempre menos, tá? E quem é o segundo termo? O 3. O 3 ao quadrado. Aí eu faço y ao quadrado, que não tem como resolver, menos 9. Então, esse é o resultado. Claro, gente? Toda vez que eu quero fatorar um trinômio de um quadrado perfeito, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ó, essa primeira informação e essa última informação e vou colocar dentro da raiz. Qual é a raiz de 9y2? E qual é a raiz de 16? Vamos lá, qual é a raiz de 9y2? Vamos por parte, qual é a raiz de 9? 3. Qual é a raiz de y2? Só o y, ok? Como tem um sinal de menos aqui, ó, eu vou preservar esse sinal de menos e vou fazer. Qual é a raiz de 4? Oh, de 16? 4. Muito bem. E aí eu vou dizer que esse daqui é a fatoração do meu trinômio perfeito. Porque se eu elevar essa informação a 2, eu vou ter igual a esse resultado aqui. Vamos testar? Vamos lá. Quanto que dá o primeiro termo ao quadrado? 3y ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo. Mais o segundo termo ao quadrado. Quanto que dá 3 vezes 3? 9. 9y2. Quanto que dá 2 vezes 3? 6 vezes 4. 24y.
Muito bem. Mas quanto que dá 4 vezes 4? 16. Certo, gente? Tá, vamos para essa parte aqui, porque já está no finalzinho da aula. Eu não vou dar aquela outra parte ali, não, agora não. Eu vou segurar a onda aqui e vou para essa outra parte aqui para a gente poder falar. Vamos lá. Para aprimorar nossos conhecimentos em matemática, o estudante revisou os diferentes conjuntos numéricos. E ao se deparar com o número π, ele se pergunta qual o conjunto numérico fundamental que ele pertence. Qual é o conjunto que ele pertence? O π. Irracional. Pois ele tem um número infinito. Certo, gente? Letra C, então. Muito bem. Tá. Se a gente quisesse resolver essa questão aqui, por exemplo, quando você olha para esse número aqui, a gente consegue perceber que temos um número elevado ao quadrado e temos outro número aqui também que pode ser pensado que ele está elevado ao quadrado. Se eu pegar essa informação daqui de cima e puxar para cá e colocar dentro da raiz, eu vou ter o quê? A raiz de x2, sim ou não? E se eu pegar esse número daqui e também colocar dentro da raiz, eu vou ter a raiz de 9. Quanto que dá a raiz de x2? X. E quanto que dá a raiz de 9? 3. Muito bem. Se aqui tem um símbolo de menos no meio, isso significa que, na verdade, isso daqui é igual a E é igual a x menos 3 vezes x mais 3. E essa ordem aqui não importa, tá? E embaixo, gente, se eu tirar a raiz do x2, eu vou ter o quê? X. E se eu tirar a raiz de 9, eu vou ter o quê? 3. Então, isso significa que aqui eu tenho x menos 3 elevado ao quadrado. Beleza. X menos 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que x menos 3 vezes x menos 3. Sim ou não? 2 vezes. E em cima vai ficar x menos 3 vezes x mais 3. Vou cortar esse com esse. O que sobrou, gente? X mais 3 em cima e x menos 3 embaixo. Correto, gente? Alguém tem dúvida do que eu acabei de fazer? Beleza. Então, do exercício resolvido que a gente acabou de fazer aqui. Agora vamos para esse. X mais 2 e y mais 2 é um trinômio de quadrado perfeito? É um trinômio? Não, falso, né? Trinômio tem que ter 3 informações, tá? Só tem 2 informações. Beleza.
todo número racional também é um número real? Verdadeiro. Todos os números são reais e automaticamente os números racionais também são reais. X mais 3 vezes x menos 3 é igual a x2 menos 9, que a gente acabou de fazer. Sim, verdadeiro. Ok? Então, gente, a gente vai finalizar a aula por aqui. Ficou faltando a matéria, basicamente, dessa introdução de função. Ficou faltando também a parte de... deixa eu ver aqui mais. Um pouquinho de Bhaskara que veio, ó. Esses expoentes aqui negativos e essas operações com frações algébricas, MMC e MDC. Gente, vou passar uma lista. Eu acho que vocês estão super bem, então, de repente, nem vai precisar, né, na próxima aula, falar exatamente sobre isso daqui. De repente, na própria lista, a gente vai fazendo os exercícios e vai tirando as dúvidas. Tá bom? Mas eu vou preparar a nossa próxima aula de exercício, tá? Vou ter mais tempo essa semana que vem agora e eu vou preparar uma aula de exercício. Ok? Sim. Então, procurem fazer a lista que já tem lá no grupo, tá bom? Lá no Drive. Um beijo, até a próxima aula. Fiquem com Deus e muito obrigada. Amandinha, galera, tá aí? Boa noite. Vou aqui, tá? Vou encerrar. Beijo. Beijão, gente. Boa noite. Obrigada.